Sejam bem-vindos a mais um episódio do Midnight Cast. E eu estou puto, minha produção está puta, o meu convidado está putinho, porque ele é cristão. Porque a gente fez um episódio. Não vai ter como eu divulgar esse negócio. Não vai ter como eu divulgar esse negócio, cara. Não vai não? Não. Não vai não? Acontece. A gente fez uma live tudo bonitinha no Instagram, como a gente tá fazendo nos modos. Aliás, é ao vivo ou é gravado? Ou esse aqui agora? Gravado. É gravado? Não é ao vivo? Acontece. Eu tô puto porque também não vai ser ao vivo, tá entendendo? Porque a gente fez a live tudo bonitinha, mas no final, quando a gente foi ver o projeto final, tava travando. E não dava pra assistir. E a gente faz um videocast. Podcast é só o nome pra trás de você. O que a gente faz é videocast, tem que assistir. Então não dava pra assistir. Então eu estou muito puto, estou regravando de novo. Tomara que tudo que aconteceu naquele episódio se repita, porque tava muito legal. E é isso. A gente tá regravando de novo porque podem um órgão futebolístico gigante nos derrubar. Podem deixar da gente utilizar um estúdio de graça. Pode acontecer um monte de coisa. A gente pode perder episódio. O projeto tem dificuldade, mas a gente tá aqui. Entende? A gente, o Midnight Cast e a Gomes Esportes, que tá sempre aqui com a gente, divulgando essas lindas peitas da NBA, os Celtics. Como eu já disse no outro episódio, eu vou dizer de novo, só que no modo espontâneo. Eu sempre fico sabendo de novos times da NBA quando eu estou aqui mostrando as camisas da Gomes Esportes. Então a Gomes Esportes também é conhecimento. Ok? Falando tudo isso, tendo essa super introdução, eu vos apresento quem vocês já sabem que tá aqui. André de Oliveira. É porque tá na thumbnail também, né? Tá na thumbnail, tá no título e o pessoal do Instagram viu. Tá ligado? Que bom. Aí você pode repetir tudo aquilo lá, que era aquela animação, aquele negócio todo? Não, tô brincando. Pode não? Gente, é o seguinte, eu sou André de Oliveira. Eu nasci em 2003. Eu nasci em 2004. 4? Nasci em 2004. Eu não compactuo com a linguagem desse jovem aqui na minha frente, só pra deixar bem claro. Não, tudo bem, eu não uso os mesmos termos, então assim, eu só sou entrevistado. Só sou entrevistado. Eu peço perdão por ser... Não, peça perdão não, tá condenado já. Já era, cara. Mas é isso aí, eu sou artista do coletivo Euritmia, abraço aí pra todo mundo do coletivo e vamos ver aí uma conversa de novo, né? De novo. A última vez que a gente se encontrou no estúdio antigo. Exatamente. Um amarelo com preto. Aquele projeto de estúdio, aquela coisa terrível assim, que era uma humilhação, entende? E os rapazes aqui, já dou os parabéns à produção e a você também, que se virava e conseguia dar o melhor, extrair o melhor que aquele estúdio não fornecia, cara. Por quê? Porque vem do Estado, né, velho? Então, assim, tudo que vem do Estado não presta. Não presta, cara. Antes de chegar no cidadão, passa por muita coisa. Exatamente, má vontade. Então, assim, parabéns aqui, o ambiente tá muito melhor. Vocês aqui merecem esse ambiente muito melhor. Palmas, por favor. Vocês merecem um ambiente melhor. Ah, mas você tá cuspindo no prato aqui comigo. Tô cuspindo mesmo. Não é. E é isso aí. Porque a gente não escolheu ter que ser roubado todo santo mês por impostos para depender de serviços públicos que não estão sendo condizentes com o que a gente pede. Pronto, acabou. Pronto, e ainda bateu o Estado querendo meter a mão e dizer o que pode e o não se pode falar. E o Midnight, meu amigo, não tem esse projeto para eles. Exatamente. Mas enfim. Eu estou estupefato. E eu não sei nem o que é estupefato. Pelo amor de Deus. Não, segundo o dicionário, eu tô brincando. De julho pra cá, do ano passado. Sim. Por favor, fala o que aconteceu na sua carreira. Cara, foi o seguinte, falar o que aconteceu na minha carreira. Eu comecei a produção de Guerra Santa, que vai estar saindo agora dia 3 de fevereiro. Faz uma capela aí. Não vou fazer uma capela não. Vai estar saindo dia 3 de fevereiro. E todo mundo me seguindo aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music e no Instagram também, porque vai ser top. A música fala sobre martírio, sobre morrer pelo nome do Evangelho, pelo nome de Jesus Cristo. E ele tá cansado porque ele já ouviu essa conversa uma hora. Mas é isso, cara. Então vai ser incrível o lançamento da música. Tá incrível, produzida por Wesley Augusto. A linha de... Desculpa aí, cara, foi sem querer. A linha de baixo de Bruno Hazek. Enfim, a música tá incrível, cara. Uma grande produção. É uma grande produção. Grande produção. Por que Bruno Hazek? Por que Bruno Hazek? Eu não sei se eu posso falar por que Bruno Hazek, cara. De onde vem Hazek? Cara, é porque o nome dele é Bruno César. E Hazek é César ao contrário. Caramba. Uou! Fica melhor do que César, não é por nada não. Olha aí, Bruno, tá vendo? Fica melhor que César, pô. César. Melhor que André de Oliveira. Eu fico recebendo notificação de gente curtindo o vídeo que a gente gravou, aí eu dá uma dor no coração, triste. Aí tá gravando, tá aqui, eu tô estupefato, e eu não sei nem o que é estupefato. Mas não vamos ficar tristes.
fica Olha, triste. Vamos falar sobre coisas legais. Você é melhor que todos nós aqui. Rapaz, é verdade. Tô brincando. Tô brincando. Você é uma pessoa cultuada, você está seguindo o que você acredita ser o certo. Certo. E isso demanda muito o quê? O que eu acredito ser o certo, não. O que é o certo. 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 Porque pra ser Tu não certo tem- independe do que Posso- eu creio. eu quero gerar corte, Isso é uma verdade absoluta. Você não tem medo de tudo que está acontecendo, de todas as coisas que você está acontecendo, no final das contas você estava falando com o vento, no final das contas? Não. Não tem? Não. Você não tem, você Não afirma. tenho. Afirmo. É a verdade absoluta. Você acha que pode ser uma taxa de segurança você considerar tudo que você acredita como verdade absoluta e dizer que os outros são errados? Não, cara, porque veja bem. Veja bem, cara, é o seguinte. Se o evangelho é mentira, vamos lá. O que é Vamos verdade? supor, você é ateu, supondo. Não sei se você é. Não Tu é sou. ateu, tu é ateu e eu sou cristão. Se o evangelho é Eu mentira, não sou a mãe, eu não sou não. se tu é ateu e eu sou cristão, e aí Deus não existe, esse negócio de Não, mas não ser o ateísmo em específico, mas outra calma. religião, tá ligado? Não, pronto, peraí, cara, vamos lá. A Se eu tribo sou- da Polinésia Calma, eu vou são chegar os caras nessa parte, certos. eu vou chegar nessa parte. Não, Se eu sou budista. Budismo nem religião é, na verdade, né? Mas veja assim, se você é um ateu, eu sou um cristão. O evangelho é uma mentira, foi uma invenção da igreja, realmente Jesus não ressuscitou e acabou. Quando a gente morrer, cara, dá no mesmo, cara. Dá no mesmo. Porque eu não vou perder nada, porque não tem nada do outro lado e tu também não perde nada. Agora, se tu é ateu e eu sou cristão e o evangelho é verdade, tu vai peidar, cara. Tu tá lascado. Gato, Mas vai aí cuidar. o que eu falei. E se na verdade a tribo da Polinésia e sua religião é o certo? Cara, isso aí eu uso muito um princípio só de lógica mesmo, assim, porque não tem comparação do cristianismo com o paganismo, não. É muito. que é o paganismo? Cara, o paganismo é as religiões que não são cristãs. É totalmente. Bicho, o Você coloca tudo como paganismo. Cara, o cristianismo, ele é o único que ele diz data, hora, local do que aconteceu, quando ele relata. É o único que tem, que se você quiser, você pode pegar um avião agora e ir para onde aconteceu, para os locais dos ocorridos. Só o Novo Testamento é o livro mais bem documentado da história. Quem diz isso é a história, não a igreja propriamente. Mas assim, existe uma ciência, a crítica textual, que ela vai fazer a crítica do texto desses manuscritos antigos para dizer se aquilo é confiável ou não. E para a crítica textual, o Novo Testamento é praticamente o livro mais bem documentado. Ele é mais bem documentado do que toda a história grega. Então, assim, não tem, cara, não tem comparação você acreditar em, sei lá, Zé Pilintra com todo... Não, todo respeito não. Você acreditar em Zé Pilintra, bicho, tu vai acreditar em Zé Pilintra, que é tipo assim, uma coisa muito mais transcendental do que realmente histórica. Em comparação, tu tem toda a complexidade que o cristianismo é de 2000 anos de história, que sem contar na era do Verotestamentário, na época do Antigo Testamento, que já é outros 500, assim, e tudo se complementa. Então, assim, se você quer usar a racionalidade, o cristianismo é a religião mais complexa que existe e a mais verídica. Então é muito mais uma questão de fé mesmo, de dizer, cara, eu não acredito que Jesus morreu e ressuscitou, por mais que tenha prova histórica suficiente para isso. Não acredito. É mais fácil dizer isso do que Tem dizer que não é mentira. algum argumento histórico, alguma coisa datada que os ateus usam pra dizer, não, isso não existe, isso não tá certo, e os religiosos aí, os cristãos não conseguiram responder à altura? Cara, é o seguinte, eu nunca vi... Tipo, algo sei que lá, a gente- exemplo, evolucionismo. Sim, existe inclusive dentro da própria cristandade correntes que tentam unir o evolucionismo ao criacionismo, a ideia Concorda com essas criacionista. Não concordo, sinceramente. Eu não falo muito, deixa eu ajeitar a camisa aqui do nosso patrocinador. Da Gomes Esportes, vou Gomes deixar aqui, Esportes achar aqui, ó, Gomes Esportes. Eu não entro muito no assunto porque eu tenho que ter também a humildade de dizer que eu não estudei biologia o suficiente para ficar afirmando, mas o pouco que eu conheço sobre o evolucionismo me parece ser uma teoria muito forçada, que assim, você tem que querer acreditar. Tem um livro muito interessante que diz: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E realmente, porque assim, eu fico muito com a Ariano Suassuna nessa parte. É o seguinte, a Ariano Suassuna dizia a seguinte questão: o evolucionismo, segundo Ariano, é o seguinte: o mundo surgiu do nada,
tem lá um aglomerado de água, e aí existiam moléculas. Aí as moléculas, um belo dia as moléculas disseram assim: cansei de ser molécula, bora virar célula. Aí milhões de anos, aí foram lá, se juntaram e viraram células. Aí depois disseram: não, porque a gente não vira um corpo. Tá ligado? Aí se juntaram e viraram um corpo de uma bactéria. A bactéria começou a nadar assim e virou um peixinho. Aí tem que colocar milhões de anos, porque senão não dá pra acreditar, né? Sim. Aí a bactéria virou um peixinho, o peixinho começou a bater a nadadeira muito rápido, saiu da água, virou um passarinho. Daí até chegar a Quinta Sinfonia de Beethoven, tá ligado? Então assim, cara, tem que ter... Bicho, é mais necessário você ter fé pra acreditar num negócio desse do que existe realmente um ser inteligente, não necessariamente a princípio precisa ser o Deus judaico-cristão, mas tem que ter mais fé para acreditar que o mundo veio do nada, e nada não é um lugar vazio, é nada. O universo veio do nada. É orquestrado por alguém. E aí foi passando, evoluindo até chegar na Quinta Sinfonia. E tipo assim, você pode pegar, eu duvido você pegar isso aqui é o quê? Como é o nome disso aqui? É tripé. Isso é um mini tripé, isso é um pequeno. Tripé. Veja bem, você que está me assistindo. Isso aqui é um mini tripé. São 3 pezinhos com um negocinho que você apoia o celular. Mas ele é pequeno e forte. Sim, exatamente. Me perdi. Você tem aqui o tripé. Você dá a matéria-prima para isso para um macaco. O macaco, não, mas uma coisa, não vai fazer isso, uma cara. coisa que eu vejo que tem um pouco errada, aí eu já não vou defender porque eu sou leigo nessa parte, mas dizem que tipo, não, tá errado esse negócio que veio do macaco, veio de uma espécie de primata e o pessoal tá banalizando dizendo que veio do macaco. Bicho, mas é a questão, velho, não tem raciocínio lógico. Vai, não, parece, eu sei que a gente parece um mamaco, cara, eu sei. Um quê? Um mamaco, cara. Um mamaco? Um mamaco. Mas assim, tem uma leve coisa. Por que não evoluiu desde o princípio? Por que passou bilhões de anos para poder evoluir? Não, mas se você analisar o físico, o ser humano de 1500 não é o mesmo de 2020 não, velho. Sim, lógico. Cara, mas não era um mamaco que virou gente. Cara, essa é a questão. Eu acredito em microevolucionismo. Isso eu acredito. De que Deus criou as espécies para se adaptarem em coisas mínimas. Agora, eu não acredito de uma coisa que vira outra, cara. Eu não acredito. Não acredito que um bicho vira outro bicho. Não existe, pô. A vacina vai transformar todo mundo em jacaré. A vacina transforma em jacaré. Não se vacina. Tô brincando. Que isso? Se vacine, pessoal. Se vacine, pessoal. A picanha é metáfora. Mas virar jacaré não é metáfora. Exatamente. A picanha... Vejam bem, pessoal. A picanha é uma metáfora. Agora, vacina e jacaré tem que tirar onda mesmo. Mas é o seguinte, evolucionismo não tá com nada. Aliás, isso lembrou uma coisa, que tipo assim, se você soltar piada com o candomblé, você tá sendo muito ignorante. E preconceituoso, cara. Mas vamos fazer uma série tirando onda de Jesus Cristo. Que tá exatamente. Que pelo menos Jesus Cristo pelo menos existiu, né? Entendeu? O cara... Eu tava vendo uma vez, sabe aquele... Um carinha lá, do candomblé. Dá o quê, homem? Da macumba. Candomblé, Zé Pilintra. Ele estava dizendo que dentro do candomblé, o pessoal, né? Eles acham Jesus Cristo, tipo assim, eles veneram e tal, porque dizem que ele foi o único espírito que conseguiu se materializar. Só que eu não concordo. Cara, é o seguinte, vamos lá. Você me dá 3 minutos. Eu dou mais, porque, tipo assim, pra religião politeísta, eu realmente não consigo ver esse 5 minutos, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Minuto e meio. Quem diz quem Jesus é a Escritura. Você vai ver por aí muita gente dizendo quem Jesus é. Se você não entendeu quem é Jesus agora, você vai entender, meu irmão. É o seguinte. Jesus, ele é a palavra eterna de Deus encarnada. Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou, né? Vai contando o relato da criação. Qual é o artifício que Deus usa para criar o mundo? A voz. Jesus é literalmente essa voz de Deus que cria as coisas. João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Em grego, enarren hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. É tu. Então, assim... Hologos. É porque essa questão do logos... Da hora demais quem fala... Obrigado, cara. Eu decorei para poder vir falar aqui. Pensava que era...
Essa palavra logos, ela é uma palavrinha grega que tem justamente esse sentido de palavra. Ela significa palavra. É uma palavra que significa palavra. E ele diz que no princípio, era a palavra no princípio, na eternidade, ou seja, Jesus é eterno. Na eternidade com Deus, ele era a palavra de Deus. E essa palavra estava com Deus, ou seja, ele estava na eternidade, ele era eterno. Estava com... Era. Proston, theon em grego, ele estava com, ou seja, ele estava ao lado, mas unido, ou seja, é alguém diferente de Deus Pai e de Deus Espírito, mas e a palavra era Deus. Ele termina, ou seja, é eterno, difere de Deus, mas é Deus ao mesmo tempo, em essência. Então, oi? Um e trino, exatamente, é a trindade. Jesus é isso, cara. Ele é essa palavra que, falando assim, não dá para entender muito bem, porque é o mistério da encarnação. A gente não consegue entender todas as coisas. Isso é uma coisa que a mente humana não consegue compreender. Mas Jesus é esse ser, essa pessoa cósmica, absoluta, criadora, que é a própria palavra de Deus, e o próprio texto de João capítulo 1 vai dizer que se não fosse por essa palavra, nada do que existe existiria. E essa palavra poderosa encarnou verdadeiramente e se tornou verdadeiramente homem. Não é que a natureza de Jesus fosse metade Deus, metade... Não, ele é totalmente homem, totalmente Deus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Como é isso? Eu não sei. Não me pergunte. Aí vai vir o candomblé, vai dizer, não, Jesus era um espírito que encarnou perfeito. Não, vai vir os arianos, vão dizer uma coisa, vai ter herege, que, por exemplo, os hereges dos Testemunhos de Jeová vão dizer... Opa! Os hereges dos Testemunhos de Jeová vão dizer que Jesus não é Deus, isso é errado, entendeu? Vai dizer que ele é como se fosse um subdeus. Eles, inclusive, covardemente, vocês alteram a Sagrada Escritura, não tenho medo de dizer isso, pode me processar. Eles alteram a Sagrada Escritura, pegam o capítulo 1 de João, que eu li pra vocês agora, e eles colocam Deus com D minúsculo, cara. Com D minúsculo? Com D minúsculo, pra dizer como se Jesus estivesse abaixo de Deus, cara. Isso é um absurdo. Então, não, cara, você quer saber quem é Jesus? Não pergunte pro João Bidu. João Bidu é o astrólogo. Não pergunte pro João Bidu. Eu lembrei de ET Bilu do nada. Cara, pai de santo, João Bidu, muitos pastores no meio evangélico hoje em dia. Pastores de Instagram. Cara, a maioria não sabe quem é Jesus e o que é o evangelho. Quem diz isso é a Escritura. Jesus é Deus encarnado, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e é o único, escute isso, o único caminho para poder salvar o homem de seus pecados. Na definição de quem é Jesus, eu lembrei de uma visão que dá para ser debatida aqui. Porque tem essa... Pelo amor de Deus, o que a gente já falou no outro episódio, tem toda essa questão de tem que ir para a igreja, não tem que ir, mas eu oro dentro de casa, eu tenho contato com Deus melhor sozinho e tal. Uma coisa que eu ouvi por aí, eu acho interessante, é que, tipo assim, o próprio Jesus, ele não andou com pessoas engravatadas, com uma grande hierarquia, em um lugar completamente luxuoso, entende? Ele não andou com essas pessoas, ele andou com prostitutas, ele andou com ladrões, ele andou com pobres, tá me entendendo? Tô então, entendendo. não é como se a pessoa fosse necessariamente e obrigatoriamente se encontrar nesse lugar, e que ela não seria obrigatoriamente necessária ficar neste tipo de lugar. Às vezes a pessoa gosta de entrar em contato com Deus sozinho, recluso no seu próprio canto, entende? Ao invés de estar num badalado, show mix gospel na sua igreja, ou se não de estar em um canto com pessoas todas engravatadas, entende? Cheias de regras e dogmas a ser seguidos. O que é que você acha disso tudo? Tá errado. Valeu. Obrigado. Não, cara, não não existe cristão solitário, não pode existir isso. A igreja, a comunhão dos santos, falando da linha reformada, ela não é um ponto para salvação, ela não salva. Você congregar numa igreja, estar na igreja, não significa que você é salvo por estar fazendo isso. Tem muitas pessoas por status lá, né? Tem muita gente por status, mas o fato de você querer servir a igreja é inevitável para um convertido assim, um genuíno cristão, que realmente teve um novo nascimento. Não é que você vai se forçar a fazer aquilo, não, você vai fazer isso por amor mesmo, com todos os defeitos que a igreja tem. Por isso que não, cara, quando eu vejo uma pessoa assim, não, eu sou cristão dentro de casa, bicho, eu sinceramente,
Por mais que não seja o meu papel julgar quem é salvo ou não, eu tenho Eu vou aplaudir de novo, porque aplaudir no outro episódio. eu tenho muita dificuldade de entender um cristão que não quer congregar, cara. Ah, porque o púlpito, muita gente falou isso pra mim. O púlpito hoje é pra Bolsonaro, os pastores só falam. Cara, tem um monte de igreja aqui em Caruaru mesmo que não fala nem de política. Entende? Tem um monte de igreja que, que o fator não é pegar o seu dinheiro. Tem parentes da minha família que dão argumento que tipo, não concordam com dogmas da igreja. Por isso não vão pra igreja. Entende? Entendi. Não concordo com a doutrina da igreja. Isso. Bicho, aí tem que ver o que é a doutrina da igreja. Isso é muito amplo. Porque, por exemplo, se você chega na minha igreja, que eu estou em processo de me tornar membro, você chega na igreja reformada e quer se tornar membro da igreja reformada, tu tem que prescrever os artigos de fé, cara. Tu tem que dar amém às nossas doutrinas. Tu não pode chegar... Quer dizer, tu pode chegar na igreja e dizer assim, eu acho que Deus é o autor do mal. Pode, você pode fazer isso. Agora você vai ser doutrinado, disciplinado, os nossos... O pastor vai falar com você, os presbíteros vão dizer, meu irmão, veja bem, isso aqui tá errado. Ah, mas eu não concordo. Cara, mas quando tu disse que ia vir aqui para a igreja, tu deu amém às nossas doutrinas. E agora tá falando isso? Entende? Não dá para você chegar na igreja e dizer assim, eu acho que a homossexualidade não é pecado. Mas tu não deu amém, miserável. Tu no dia do juramento que tu foi se tornar membro, tu deu, não, amém, amém, amém. Crê. Então, assim, aí você vai ser convidado, se você perdurar com isso, você vai ser convidado a se retirar. Exatamente assim. Educadamente falando. Educadamente, porque você não quis acatar o conselho da igreja. Então, assim, tem que ver que doutrina é essa aí que a pessoa... Não... Por exemplo, se a igreja tiver uma doutrina de... A partir de hoje, para você ser salvo, você tem que dar 48% do seu salário para a igreja. Isso não é doutrina bíblica. Agora, se a igreja diz que somente Cristo tem poder para salvar o homem e você não concorda com isso, e você acha que a sua salvação pode ser por meio das obras, então o problema não está na igreja, está em você. Massa, aí você olha pra câmera, senão eu vou sentir que é pessoal pra mim. É você. O problema está em você. Você que é o problema. E geralmente isso é fruto de um pensamento muito egoísta, né? Porque vamos lá, a igreja tem aí 2000 anos com todos os seus erros, mas tem cara que chega assim, pô, eles... Aí não, tipo assim, às vezes não tem nem formação teológica, pode ter, Caio Fábio, herege. Aí diz assim, tipo assim, cara, tá lá lendo a Bíblia, não, eu descobri isso aqui, bicho, o livro tá lá 2000 anos, a galera devorando, tu acha que ninguém pensou no que tu tá pensando, aí tu não vai, tipo, se submeter ao conselho, ao que a igreja acha e respeitar isso, e vai querer dizer, não, mas Deus me iluminou. Bicho, o livro tá aí, a Bíblia tá. Novo Testamento, 2000 anos aí, o povo lendo, relendo, se matando de estudar, e tu acha que tu refutou. Tu acha que... Aí vai um questionamento. Tu acha que as igrejas hoje pecam no modo como elas recebem pessoas leigas que estão tentando entrar na religião e acabam vendo tudo isso acontecendo e não se adaptam e, tipo, perde pessoas que poderiam ser cristãs? É um problema... Tipo, uma igreja com dogma muito à risca, ou se não uma outra igreja que quer ser muito dos jovens, aí acaba tendo... Cara, o melhor de tudo é a confessionalidade. Eu acho que o mais saudável para a igreja cristã é ser confessional. É o que é que os nossos documentos dizem. Não que o documento seja absoluto, tanto que ele já foi mudado, os nossos documentos já foram mudados. Mas eu acho realmente que a igreja evangélica, assim, na sua maioria hoje, sofre muito ou desses dois problemas. Ou ela é muito rígida em coisas que não tem nem sentido, biblicamente falando, ou ela é muito liberal. E ela quer tornar a igreja a liturgia que deveria ser sagrada num liberalismo, fazer do jeito que quiser. Então eu acho que o meio mais saudável é procurar, você e quem tiver interesse, procurar uma igreja confessional, uma igreja que seja séria e trate a Sagrada Escritura como a lei absoluta do cristianismo
e as nossas confissões, que são os nossos catecismos, que, por incrível que pareça, catecismo não é coisa só do catolicismo romano, nós temos também catecismos, confissões. Nós passamos por processo de catequese, que é ser ensinado da doutrina, e eu acredito que quanto mais confessional a igreja for, maior ela vai ser adepta para trazer pessoas novas. Entende? Porque eu vejo, graças a Deus, pelo meio que eu congrego, no meio reformado, assim, inclusive convido vocês aqui da produção a conhecer a Igreja Reformada algum dia, quem estiver assistindo aí também. Cara, é um ambiente assim tranquilo. Você chega lá, todo mundo vai falar com você. No final do culto, cada um leva uma coisinha, come um bolo, um pão assado, uma Coca-Cola. Olha, tu deu uma ênfase na Coca, hein? Com Coca-Cola, cara. Não é Pepsi que nas outras igrejas, não é Coca aqui. Coca aqui. Não é Simba Guaraná. mas assim, a igreja é isso, bicho, é abraçar as pessoas mesmo e não abraçar os seus pecados. Como você falou aí de Jesus, muita gente entra em confusão com isso. Jesus realmente andou com prostitutas, ele andou com ladrões, com publicanos. O apóstolo Mateus, ele era publicano, era cobrador de impostos e era uma coisa assim, muito mal vista pelos judeus da época. Mas pra mim é muito mal visto, um pagador de imposto, inclusive. Não, mas ele é cobrador mesmo. Ele cobrador. É pior. O pagador pra mim é trouxa, o cobrador é mal visto. Mas Jesus, ele não ia com a intenção de... aceite-se como você é. Não, ele mesmo disse, quem quer me seguir tem que tomar a sua cruz e me seguir. E negar a si mesmo, negar suas vontades. Negar os seus ímpetos sexuais, negar os seus desejos glamurosos, negar os seus próprios pensamentos pecaminosos, negar a si mesmo, cara. Então, esse evangelho aí que a gente vê hoje em dia, de que você tem que se aceitar homossexual, tem que se aceitar lésbica, você tem que se aceitar, sei lá, avarento, se aceitar grosso como você... Não, cara, isso é mentira. Isso é o caminho pro inferno. Você tem que aceitar quem Cristo é. Porque as pessoas têm um problema de relacionamento. Tipo assim, um relacionamento como Jesus, a gente pode fazer um paralelo com um relacionamento com uma pessoa. Que relacionamento saudável é esse que tu que tem que me aceitar como eu sou e eu não posso aceitar como você é? Não é isso, bicho. Você tem que aceitar Jesus como ele é. Não é ele se dobrar à sua vontade, cara. Isso não existe, pô. Existe na língua do capeta. Tá vendo? Língua do capeta. Mas assim, nessa de ter diversas formas de ver a escritura, não é isso? Você não acha que a igreja evangélica é muito mais desunida do que a religião católica? Porque a religião católica eu vejo que o que é pregado aqui é pregado no Vaticano, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, pipipopó. É uma única, só um único dogma, tá entendendo? Já a evangélica, eu vejo igreja A discorda de igreja B, que discorda de igreja C, que tá falando mal da igreja D, que não vai bem com a igreja E, tá ligado? É porque isso veio infelizmente, ou felizmente também, a reforma trouxe isso, de separação mesmo. E assim, cara, eu não tenho muito problema com isso, não. Tipo assim, imagina se a gente fosse obrigado a concordar com tudo que dizem pra gente. Deixa quem tá se separando, não é o corpo. Eu seria o menino espertinho, eu seria. Quem tá se separando é a igreja militante, não é o corpo, não é a igreja eterna, a igreja invisível, é a igreja visível que tá se separando, a igreja humana. Então eu não vejo, se separa mesmo assim, cara, não concorda, pô, sai e abre a tua e no final das contas a gente vai vendo o que vai dar. Agora, eu entendo que para quem tá de fora, isso é muito confuso, porque você não sabe para onde seguir. Só que essa é a questão. Existe uma tradição protestante, existe uma tradição reformada da época da reforma protestante, da época dos puritanos. Nós temos essa tradição. Você pode ir em qualquer biblioteca comprar e ler. Nós temos aí os catecismos de Heidelberg, o catecismo de Westminster, o catecismo maior e menor de Westminster, né? A confissão de Westminster, a confissão belga. Então, assim, nós temos uma tradição, nós temos os nossos diretórios de culto, que são católicos. Católicos não no sentido de católico romano, mas são universais, porque a palavra católico significa isso, universal. Então, nosso catecismo, ele é universal. Nossas confissões são universais. Se você for numa igreja reformada no Brasil, na Holanda, no Canadá, cara, é praticamente a mesma coisa.
praticamente a mesma coisa, porque a confissão ela é universal. A gente vai ter diferença no regimento, porque o regimento ele não é confissão, né? Ele pode ser adaptado. O regimento seria tipo algumas regras? O regimento é tipo assim, como é a estrutura da igreja? Como é que a igreja se estrutura? Por exemplo, como é que estrutura pastor, presbítero, diácono? Pode ter um regimento mais liberal e tá tudo bem? Não, cara, não pode no meio reformado, não. A gente, quando vai ter mudança no regimento, busca ser o mais sutil possível. Porque esse regimento ele tem 400 anos. Então, a gente busca ser o mais sutil e é tipo assim, coisa básica, tipo... Posso dar um exemplo aqui, para ter se eu não me engano, eu estudei, desculpa aí, tá, pastor, se eu me esqueci da aula de ontem. Para ter um conselho, você tem que ter 3... cara, eu não vou me lembrar agora. Você tem que ter um pastor, é a vergonha da profissão. Um pastor e dois presbíteros. Mas aí vamos supor, sei lá, o pastor foi embora. Aí você pode chamar um diácono. Entendeu o que é? O regimento é isso, é dizer o que é que pode fazer, o que não pode em questão de estrutura. É isso, é o regimento. Tem igreja que não tem regimento. Por exemplo, sei lá... Eu não posso dar exemplo aqui, porque senão vai ficar muito... Vou estar falando das outras igrejas aí, é melhor não. Mas... não vai dar um banda, cara. Cara, mas tem igreja que, por exemplo... O congregacionalismo, as igrejas congregacionais... Cada igreja toma conta de si, cara. Por isso que tu vai citar o nome da igreja, o que aconteceu nessa igreja, o porquê isso acontece, você concorda? Tá, eu fui na Assembleia de Deus. Mas era Madureira ou era IEA-DPE? Hã? É a de Ailton José Alves, porque tem outro. Como é, ô patrão? É a azul. É uma grandona, bonitona no São Francisco. É essa mesmo. Gigante. Tá. Estrutura de ponta. Sei, tá ligado? Eu acho que ele empreendeu em outra área e investiu na sua própria igreja. Eu acho que ele não pegou dinheiro de ninguém, não. Lá na Assembleia existe um púlpito, né? Não, púlpito não. Como é o palco? Um espaço. Inúmeras cadeiras, tá me entendendo? E nessas inúmeras cadeiras sentam homens importantes, com seus ternos, suas bíblias. Mas eu olhei assim... Tá ligado? Beleza, o meu foco era pra ver uma pessoa que tinha chamado pra ver uma apresentação dela. Delu. Só que eu pensei, caraca, velho, nesse lugar, bem destacado pra todo mundo ver, nessas cadeiras que tipo, mostram quão importante você é, só tem homens engravatados. Cadê as mulheres? Tô brincando. Hã? Cadê as mulheres? Tô brincando. O porquê acontece isso, se você concorda? Porque é uma coisa que eu fiquei em dúvida. Eu não concordo porque... Quem são eles? Bom, quem são eles geralmente é pastor e presbítero na Assembleia de Deus. Eu não conheço muito a doutrina e as confissões da Assembleia. Eu confesso que eu não cheguei a estudar e talvez eu vá estudar algum dia. Tem outra que eu quero fazer depois. Foda pra caralho. Mas assim, cara, a Assembleia de Deus, ela diz muito que não se parece com o catolicismo romano, mas no final das contas é o que mais parece, cara. É a igreja, assim, é evangélica que mais... Porque isso é catolicismo romano, essa questão de hierarquia dentro da igreja. Tá ligado? Não que eu vejo hierarquia como algo ruim, no geral. Não é problema. Pra mim... Quer dizer, pra mim é um problema, religiosamente falando, é um problema. Eu pensei numa empresa agora, por isso que eu falei mas empresa tem que ter hierarquia mesmo. Mas dentro da igreja, eu não enxergo isso como algo bom. E é um problema, assim, respeito muito meus irmãos assembleanos, um abraço para todos vocês. Mas falando a respeito de cargo, cara, eu acho que cargo não... às vezes, eu tenho que ter cuidado para não ser polêmico, para não dar conta. Tem que ter cuidado não, tá ligado? Eu sinto às vezes que cargo vira moeda de troca, assim, tipo, não, eu sou auxiliar do diácono fulano de tal, não sei o quê. E tipo assim, você ser presbítero na Assembleia de Deus é tipo assim, cara, num paralelo com a Igreja Católica Romana, é como você ser um bispo, pô. É um negócio cargo alto mesmo, na Assembleia de Deus, presbítero, pastor, meu amigo, pronto. E eles têm esse tipo, o pastor presidente da Assembleia de Deus do estado de Pernambuco. O pastor dos pastores. É o pastor, exatamente. Aí, tipo assim, eu não concordo, eu acho que a igreja tem que ser, principalmente em questão de cargo, presbítero, pastor e diácono, nenhum é melhor que o outro, eles só fazem funções diferentes. E as funções, elas se... Como é que eu falo? Qual é o tempo? Elas cooperam um com o outro. Se um faz a sua correlacionam? Se correlacionam. Se o pastor ele faz uma função
faz a função dele ruim, de má forma, se ele faz mal feito, vai prejudicar o trabalho do diácono, vai prejudicar o trabalho do presbítero. Entendeu? Então, e se o presbítero faz de má forma, vai dar no mesmo. Então, assim, tanto que o nosso conceito reformado é o seguinte, é horizontal. Não tem esse negócio de vertical, não. Quem é o cabeça é Cristo, a gente é só os pecadores miseráveis a quem ele nos confiou esse ministério e é isso, meu irmão. E não tem que se engrandecer, não. Tanto que o próprio João Calvino, quando ele morreu, que é um dos principais reformadores, passou informação. Não, eu já sabia já. Desculpa aí. Porque quando eu tinha uma relação com uma coroinha e o meu melhor amigo é coroinha, então eu comecei a frequentar muito. Foda, né? Foda pra caralho. Quando eu frequentei muito a igreja católica, eu soube algumas coisas, mas... Aí falaram mal do Calvino. Hã? Falaram mal do Calvino. Falaram mal da igreja evangélica de ponta cabeça, diagonal. Poxa, cara. Pensamentos diferentes, acontece, pô. Mas a maioria tu também gerou críticas a aqui. maioria dos católicos que fala mal do Calvino nunca leram Calvino, cara. Nunca leram Calvino. Tá, eu falo mal de Marx. Eu não li Marx. E aí, como é que faz? Não, porque assim, que tu fala mal de Marx e não leu Marx. Tu tem que ler Marx, cara. Hã? Mas eu tô pra ler Marx, eu tô pra comprar o livro de Marx. Mas eu já sei que eu não vou gostar do que tá ali. Evite falar mal do cara enquanto você não leu ele. Hã? Evite falar mal do cara enquanto Não, você mas não eu sei leu a ele. biografia dele, eu sei o que ele defende, sei o que ele criou. Então pode falar Não mal. li. Só falta ler o livro, de resto eu já sei. Só falta ler o que ele escreveu, só o resto. Só. Mas eu tenho meus motivos, tá ligado? Até porque visão econômica e social Mas diferente. pelo menos ele sabe escrever, pô. Massa! Bacana. Paulo Freire nem isso sabia, pô. Tá E vendo? o patrão. E é o patrono da educação brasileira, cara. Paulo Freire. Pois é. Que eu tinha minha carteira de estudante, eu tinha que capturar a cara dele lá na carteira de Bicho, estudante. dava vontade de Foda. queimar aquela. Sim, outra coisa que posso citar o nome de outra igreja aqui, posso? Pode, meta bala. Não sendo reformado. Cacete, 11h50. Dá tempo, relaxa. Vai, dá tempo. Um acontecimento que aconteceu na virada de ano pra mim. Eu acho que já foi no comecinho desse ano ou se foi no finalzinho do ano passado. Não sei. Eu tava passando a virada na casa da minha racha, da minha varoa, tá ligado? Em Riacho das Almas. E quem também foi passar a virada de ano lá era uma prima dela, uma prima um pouco mais velha, entende? Da Universal. E tipo, eu lembro que eu tava acordando de manhãzinha, ela chegou abrindo a porta, por favor, deixa eu falar com vocês. Ela pegou um negocinho, um potezinho, um óleozinho. Deixa eu passar isso na testa de vocês, isso aqui vai abençoar vocês, esse óleozinho aqui, esse óleo. Aí passou em mim, pra me abençoar com esse óleo. Resultado, no mesmo dia meu notebook quebrou, eu quebrei o chuveiro da minha racha, então ficaram sem chuveiro, teve que consertar, tá ligado? Paguei mais caro pra voltar pra Caruaru. Não aconteceu muitas coisas boas não, tá entendendo? Mas não é isso que eu quero falar, eu quero bater num ponto específico, tipo, uma igreja que vende algo prometendo que este algo vai ser alguma coisa deficiente em sua vida. Doutrina de Satanás. De Satanás? Isso é coisa de igreja. Satanás, cara. Isso é coisa de Satanás. Óleozinho, não, mas eu falei, brincando também, óleozinho de Satanás, pô, quebrei o chuveiro. Óleozinho do campo. Quebrei o Assim, chuveiro, agora, quebrei o agora. notebook. 1.400 conto, chuveiro. Beleza, consertou por 20. 1.420 de prejuízo. Bicho, aí se foi por causa do óleo, eu não acredito não. Mas assim, Mas eu quero dizer que foi por causa do óleo, porque eu tô... tá vendo? Prima da Universal. Ele Cara, não quer dizer que foi porque ele foi pendurar uma toalha em cima do chuveiro, não. Porque o óleo disse que era pra segurar lá. O óleo falou. cara, a Igreja Universal. A mãe de Bia vê isso. Ela não vai ver não, tá? Não vai mesmo, não. O programa tem um crente, pô, no programa. A Igreja Universal, ela tem realmente esse problema de fazer negócio mesmo com o nome de Deus e com a fé das pessoas. Isso aí é terrível pra mim. Às vezes eu brinco dizendo, eita, saudade da Inquisição. Tô brincando. Não, cara, é porque realmente essa questão de você enganar as pessoas, cara, com a fé delas e usar o nome de Deus, porque, poxa, é muito sagrado, é muito santo. Isso aí me dá vontade. É um dos mandamentos. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, e aí você ainda usa o nome de Deus para ganhar lucro, você olha para as pessoas que são necessitadas e diz assim, olha, tu tem que vender teu carro, que é a única coisa que tu tem, para poder queimar na fogueira santa, porque Deus vai curar o câncer do teu filho, tá ligado? Isso é muito forte.
Eu acho que... Eu oro assim para que... Claro, eu oro para que essas pessoas que estão à frente disso, os fiéis também, orar para que realmente o verdadeiro evangelho resplandeça neles e eles se convertam ao evangelho de verdade. E oro para que esses pastores que fazem isso, que o próprio Senhor tenha misericórdia deles e o salve, porque eu não quero ver ninguém indo pro inferno assim não, cara. Mas assim, se eles... Não vai ver, não. Oi? Talvez encontre lá, mas você não vê, não. Mas assim, se o cara continuar com isso, bicho, ele vai queimar no colo de Satanás mesmo, pô. Um negócio desse. Propriamente dito. Exatamente. E pode me processar. Vai chegar os 3 processos desse podcast. Vai chegar do movimento LGBT, dos testemunhos de Jeová, da Umbanda e da Universal. E talvez da Assembleia. Como, agora trazendo isso pro lado político dos homens, por você conservar valores, porque você conserva valores, certo? Sim. Que vem de muitos anos. Por você conservar valores, na política dos homens, vocês considerariam uma pessoa conservadora? Porque a gente vê que pessoas de viés a mais esquerda, social-democrata, comunista, tentam desmistificar, destruir esses valores que você defende. Não, eu não me vejo como conservador. Me vejo assim. Eu digo assim, entre progressismo e conservadorismo é com certeza melhor, cara. Como eu disse, progressismo e esquerda é doutrina do diabo. Eu não tenho medo de dizer. Lula tem o espírito do anticristo, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Não estou dizendo que Lula é o anticristo, mas ele tem o espírito do anticristo. E você também acredita que Bolsonaro não é o salvador da pátria? Bolsonaro não é o salvador da pátria. Eu vejo que Bolsonaro não tem o peso moral que Lula tem. Porque a questão do Lula, cara, é que o Lula ele tem um embate diretamente moral assim contra a fé cristã. Bolsonaro não. Eu não enxergo também Bolsonaro como um cristão. Não acho que ele é a salvação da pátria. Mas eu acho ele menos pior do que o Lula, porque pelo menos ele não defende aborto. Tá ligado? E você... Vai! Você que trabalha aqui na produção, que sabe que tá assistindo isso, cara. Aborto é coisa do Satanás, pô. Todo mundo sabe disso. Tá, vai. Agora eu acho que o Não mais sou importante... conservador, sou cristão. Você é cristão. Mas se você tivesse que escolher uma ala, sendo forçado... Eu voto no lado da direita, dos conservadores. Quando o muro de Berlim caiu, as pessoas foram pra aquele lado. O oriental, certeza. Pois é, cara. Sim, mas Pois tá é, bom. cara, exatamente. Eu quero que você opine sobre o que você acha que o deus grego, que sabe todo o conhecimento do mundo, Deus grego. Felipe Neto, acha sobre tudo isso, porque ele defende um lado social-democrata, o menino espertinho. Cara, o menino espertinho, primeiramente, Felipe Neto é o cara mais babaca do Brasil. Eu vi que o Nicolas Ferreira fez um dossiê contra ele, eu vi que tu fez também. Foi meio que um dossiê, não Eu foi? fiz um dossiê contra o Felipe Neto. Oi? O cara mais babaca não. Mais babaca é quem acredita nele. Justo. Não é não. Lavagem cerebral de jovens, não tem como culpar. Não, cara, mas veja, vem. Lavagem cerebral de jovens. Peraí. Quando eles completarem 25 anos, eles vão ter vergonha. Quando você é jovem, você pode ser babaca. Não. Tem adulto que acredita, Robson. Tem adulto que... Não, então, beleza, o adulto é babaca, mas os jovens é lavagem cerebral completa. Bicho, veja bem. Bicho, primeiro já começa com os pais que deixam eles assistir o cara que fica... Sabe o modelo? O cara tem um derrame, pô. Bicho, Felipe Neto, ele é extremamente hipócrita, porque ele disse que não ia votar no PT, nem que o outro candidato fosse um macaco. E hoje ele tá aí com o Lula porque o Felipe Neto tem um problema moral também muito grande. Veja bem, todos os problemas do homem, eles vêm por conta da sua natureza pecaminosa. Então ele tem um problema moral muito grande, ele é extremamente hipócrita, critica aí o capitalismo, mas é milionário e empreendedor. Não, peraí. Milionário. Ele é dono da... capitalismo, mas se você for ver... Os iPhones. Se ele tivesse só o Vai pra canal Walt dele, Disneyland. se ele tivesse só o canal dele, eu diria, não, ele é só um milionário. Mas ele é dono da Playmaker. Ele já vendeu por milhões a parafernália, tá ligado? Sim. Tá entendendo? Então ele é dono da Playmaker. Ele vendeu a parafernália. A Playmaker... Não, ele vendeu a Playmaker junto com a parafernália por milhões. E certeza que... E ele é dono da Play 9. Da Play 9. Eu acho que é Play 9. Acho que esse cara é muito fã do Felipe Neto, ele sabe de tudo. Pô. Não, porque assim, Play 9 é uma coisa que isso é que vai se tornar no futuro. É uma empresa onde pega criadores de conteúdo e expõe eles e ganha uma monetização em cima, tá ligado? Entendi. Então, um monte de criador de conteúdo que já é milionário, o Felipe Neto ganha uma parcela.
Então ele não é milionário, ele é bicha, tá ligado? Ele é bicha mesmo. Ele é muito bicha, bicho. Ele é muito E bicha. eu fico muito puto que ele quer taxar as grandes fortunas, mas a dele não pode ser Não pode ser taxada. taxada, cara, porque socialista de iPhone socialista é assim, bicho, é só não mexer no dinheiro deles. E Agora, na maconha. e na maconha. Agora, no dinheiro dos outros. Porque isso não funciona e é muito básico. Por quê? Rico, ele tem uma coisa que eu e você não tem, que é poder de escolha. Exatamente. Tá taxando aqui, beleza, eu vou pôr minha casa nos Estados Unidos, vou vender aqui e não fico mais no Brasil. Aí todo mundo vai indo embora e vai sobrando pra quem pagar? Classe média, classe pobre e por enfim. Tá Pois é, ligado? cara. O engraçado é que eles sempre vão curtir aonde? Na Disney, né? É, No bicho. Cuba. Bicho, eu nunca vi. Eu conheço um monte de esquerdista. Eu não, e com dinheiro. E eu nunca vi pra Cuba, bicho. Nunca vi. No máximo foi no Chile. Não, mas o Chile A até pouco indireta foi tempo pra era... você. O Chile até pouco tempo era governo de direita, até pouco tempo. Não, cara, é porque foi pro Chile assim, porque é o único país de língua espanhola que eu conheço, assim, tá ligado? Que não seja Cuba. A Robson teve aula com um certo professor que ele é muito vida louca. Foi o quê? Não, Eu não entendi, porque todos os meus professores eram vida louca. Não, ele tinha uma tatuagem, ele tem ainda, porque não sumiu aqui mais ou menos, uma tatuagem da foice e o martelo, que é o do comunismo. Poxa, cara, que pena. Quanto tu pagou pra fazer essa tatuagem? Eu acho que pra um episódio com muitas pessoas putas, eu acho que a gente até que seguiu bem. Foi mais de 40 minutos? Olha aí, pronto. 45. 45? Oxe, tá top, meu irmão. Poxa, não, mas vai ser 46, porque eu não quero nenhuma alusão política a ninguém do PSDB. Se quiser falar um minuto aí na câmera. Galera, me siga aí no Instagram, plataformas digitais. Lembrem-se que vai estar saindo aí meu novo single dia 3 de fevereiro. Daqui quantos dias? Eu não sei, não vou parar pra contar porque eu só tenho 1 minuto. E eu espero que vocês que já são cristãos se mantenham na fé. Vocês que não são cristãos, que são de outras religiões, que têm outros pensamentos sobre o mundo, que se arrependam e se convertam ao cristianismo. Se arrepender. E se não se arrepender, cara, a gente descobre nos créditos, tá? No pós-crédito. Exatamente, cara. Então se você não se arrependeu, eu já começo a recomendar uma playlist de AC/DC, Way to Hell. É muito. AC/DC do nada! É, então escuta aí, porque tu já vai se acostumando com o calor. E assim, cara. Mas eu tô falando brincando isso, gente, tá bom? Pelo amor de Deus, não pense isso em mim, Tira não. do caramba. Muito obrigado a você, persistente, que está aqui. Até o próximo episódio. Valeu!